Eylül, senle bir konuşalım. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. A Lulu continua enganando a todos com suas mentiras e desta vez ela comete suicídio. Mas ele sabe que não vai morrer. Orun e Ira o levam imediatamente para o hospital. Quando a Lulu abre os olhos, Orun lhe diz que ela bebeu muito remédio e seu estômago foi esvaziado. A Lulu também diz que está muito envergonhada. Orun também pergunta por que você fez isso. O que aconteceu em setembro foi muito difícil. Eu queria morrer só de pensar nisso. Ele diz, não tenho ninguém nesta vida. Prefiro morrer do que viver assim. Você não está sozinho em Orun. Se você tiver algum problema, compartilhe-o com Ira e minha mãe. Elas também estão aqui, ele diz. A Lulu diz que eu também os aborreci. Orun diz, deixe-me informá-los. Ele diz, ninguém deve vir em setembro, pelo menos até eu me recompor. Naquela época, Ira estava com a Fife. A Fife diz a Ira que não entende porque a Lulu fez tal coisa. Ira também diz que vivenciou muitas coisas uma após a outra. Naquele momento Ira fala ao telefone. A Fife está pensando na situação de Lulu. Ele diz a si mesmo que ou essa garota é inocente ou ela realmente é um demônio. Ira pergunta se você estava dizendo algo a ele. A Fife diz que eu estava dizendo algo para mim mesmo. Nesse momento, o médico vai até eles. Como diz Ira Settember, o médico também diz que está tudo bem. A Fife pergunta qual era a dosagem do medicamento para entender a situação. O médico disse que se ele tivesse bebido um pouco mais, poderíamos tê-lo perdido. Quando a Fife ouve isso, ela se pergunta se poderia ter planejado tanto. Mais tarde, o médico vai até a Lulu e diz que você está bem e pode sair. Depois que o médico sai, Orun diz a Lulu, você ouviu o médico? A Lulu lhe diz que ela não ficará bem de agora em diante. Orun pergunta por que ele não pode ser bom. A Lulu diz que se sente muito mal e não tem ninguém. Naquela época, Ira e a Fife também estiveram lá. Orun diz, você não está sozinho, olhe, todos estão aqui. Ira diz a ele, você nos assustou muito. A Lulu também diz que sente muito. Ira diz que não precisa se desculpar, você está bem. A Fife vai até ele e diz para não fazer algo assim de novo, essas não são soluções. Mais tarde, ele trouxe a Lulu do hospital para casa. Bem, ele levou-o para o quarto de hóspedes na mansão. A Lulu lhe diz, você me trouxe aqui, mas não deixe que eles fiquem bravos. Bem, diz que eles pediram por isso, minha filha. A Lulu fica feliz e o chama de Orun Bey. Bem, diz que a senhora Ira preparou esta sala. Naquele momento, Ira e a Fife estão indo em direção ao quarto de Lulu. Ira diz que o que a Lulu passou deve ter sido difícil. A Fife diz que você está certo e vai para o quarto. Naquele momento, a Lulu os está ouvindo. Ira diz a Orun que cuidará de Lulu. Naquele momento, a Lulu imediatamente diz a Bea que ela não pode ir para a cama enquanto há tanto trabalho em casa. Quando Ira ouve isso, ela diz, não, isso não é possível. Você vai descansar hoje. Bem, a Lulu diz, bem, vou descansar um pouco. Depois, Ira e Bea partem dali. A Lulu provavelmente acha que esse plano está funcionando. Naquele momento, Ira vai até Orun e diz, agradeço por estar comigo. Antes de te conhecer, uma parte de mim sempre esteve incompleta, e então, quando você chegou, tudo mudou. Ele diz, aprendi que uma pessoa pode ser muitas quando está sozinha. Quando Orun ouve isso, ele se levanta e vai até a Ira. Orun pergunta por que você está chorando. Ira também diz, gostaria de não poder te encontrar. Orun é o nosso destino, nada pode mudá-lo. Já não provamos isso muitas vezes? Ira também lhe diz que ele está certo. Orun também diz que agora há outro caminho em nosso destino. Ira pergunta o que é isso. Orun diz, você se esqueceu dos nossos sonhos?
Seremos uma grande família. Depois, Ira beija Orun. Naquela época, eles trouxeram comida para Alul. Quando Alul está prestes a comer, ela desiste e diz a si mesma que não consegue comer nada sem ser consolada. Nesse momento Ira entra na sala. Ira pergunta a Alul por que você não comeu? Ele diz que não conseguiu comer em setembro, seu estômago não aguentou. Ira também diz que você precisa comer para se recuperar. Quando Alul não respondeu, Ira perguntou, você quer conversar? Ele diz, eu vou ouvir. Alul também diz obrigado. Ira diz que ele é uma pessoa forte e não perde a fé em si mesmo, e sai da sala. Ira está chateada com a situação de Alul. Quando Orun o vê, ele pergunta o que aconteceu. Ira também diz que Alul não está comendo. Orun diz, o que você quer dizer com ela não está comendo? E vai para o quarto de Alul. Pelo que ouvi, Orun Alul, você não tem cuidado bem de si mesmo. Essa comida será a comida, ele diz. Não sinto vontade de comer nada em setembro, ele diz. Orun diz que você também tem que comer, você tem muitas coisas para fazer no futuro, você precisa reunir forças para isso, você está nos deixando muito tristes. Alul diz que não quero te chatear, Orun também diz que precisa comer agora. Ninguém nunca pensou em mim dessa forma antes em setembro. Se meu pai estivesse vivo, ele me daria força. Um dia fiquei muito doente. Meu pai segurou minha mão até eu melhorar, ele diz. Orun sai da sala dizendo, você mostrará ao seu pai o quão forte você é, agora coma. Depois que Orun e Ira vão embora, ele diz a si mesmo que chegará o dia em que ele e eu jantaremos sozinhos. Naquele momento Ira agradece a Orun. Orun também pergunta se ele pode relaxar um pouco. Ira pergunta se há algo nesta vida que você não possa curar. Naquele momento, Sarah o chama para perto dela. Mais tarde, enquanto Ira está sentada na sala de estar, Bea traz uma omelete para Ira. Ira conta a ele o que é isso. Bea diz que Orun bem enviou. Orun colocou uma nota na bandeja e foi embora. Enquanto Ira lê o bilhete, Orun observa Ira com admiração. Depois, Orun chega até Ira. Ira pergunta a Orun que tipo de homem você é. Orun a beija e diz, sou um homem que tenta ser secular com uma mulher como você. Ira abraça Orun dizendo eu te amo muito. Mais tarde, Orun vai para seu quarto. Ira também chega ao quarto parecendo cansado. Orun pergunta onde você estava. Ira disse que foi até o quarto de Alul e verificou. Orun também a abraça, perguntando se ele deveria deixar Alul por um tempo. Nesse momento, Alul, que quer que Orun a console, bola um novo plano, pega a água de um copo e a joga no rosto, e começa a gritar como se estivesse sonhando, deixe-o ir. Sarah ouviu a voz e chamou Orun e Ira. Orun entra imediatamente na sala e pergunta o que aconteceu. Eu o vi em Alul, ele estava apertando minha garganta, ela diz. Orun diz para se acalmar, foi só um sonho. Naquele momento, Bea também veio até ele. Ele imediatamente dá água para Alul. Mais tarde, Alul diz a Bea que está com náuseas. Você pode levar algum remédio para ela? Quando ela sai, Orun pergunta a Alul se ela está melhor agora. Ser bom em setembro ficou na minha infância. Ele diz, eu costumava me apoiar no ombro do meu pai, mas agora esse ombro se foi. Orun diz para não pensar nessas coisas. Você ainda é jovem, você pode construir uma nova vida para si mesmo. Alul também diz, estou feliz por ter você. O que eu faria sem você? Orun diz que você teria superado isso mesmo se eu não estivesse por perto. Naquele momento, enquanto Orun olha para o telefone, Alul olha para Orun com admiração. Ira ouviu da porta. Vamos ver se Ira ainda protegerá Alul. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.